Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Olá, bem-vindo a Brasil Detectores. Hoje iremos falar um pouco mais sobre o detector MX Sport da White. É um detector de multiuso à prova d'água. Você pode usar ele tanto na área de hobby como na área de garimpo também, tá? Só que recomendamos que na área de garimpo, às vezes é muito importante comprar uma outra bobina adaptada própria para usar e para procurar pepitas de ouro. Na praia, você pode usar esse detector tanto na areia, na areia seca, como na areia molhada. E tanto faz, você pode usar esse detector na água doce ou na água salgada, tá? O que você precisa aí é balancear o detector conforme o solo, né? Tem um solo mineralizado e o solo normal. Como às vezes você vai utilizar aí na água salgada, é preciso você fazer um balanço de solo corretamente, tá? Aí nós temos uma opção BIT para poder ajudar nesta situação. Este detector, por ser um detector multiuso, você pode usar ele na categoria hobby. O que é hobby? É para usar aí, muitos usam na praia, na procura aí de moedas, joias, é procurar objetos perdidos, né, pelas pessoas. Se estão perdidos, não estão fundo. Então, esta que a gente chama uma categoria hobby. Também você pode usar aí para a categoria tesouro. O que nós falamos aí de categoria tesouro? É você procurar aqueles objetos que foram enterrados pelos antigos, né? E isso pode estar aí na faixa de 1 metro de profundidade, tá? A maioria dos tesouros que foram encontrados está nessa profundidade. Alguns podem ir um pouco mais, porque às vezes são soterrados, mas a maioria está na faixa de 1 metro de profundidade. E com o detector MX Sport você vai encontrar esses tesouros. Também você pode usar, como eu já falei antes, né, aí na área de garimpo, atendendo a categoria garimpo por ser um detector multiuso, tá? Então, se você quer um detector que dá para usar tanto na praia como na procura de relíquias ou na procura de tesouros ou até mesmo procurar pepitas de ouro no garimpo, eu recomendo para você o MX Sport da White. Uma coisa muito importante do detector MX Sport é que ele é toda a prova d'água, tá? Tanto a sua bobina e até a sua caixa de controle. Então você pode entrar com o detector todo dentro d'água. Ele tem uma proteção até 3 metros de profundidade, mas isso não significa que é um detector de mergulho, ou seja, você mergulhar até 3 metros, e sim para você trabalhar com o detector na posição em pé, né, com a água por cima do detector aí, mais ou menos até seu peito de água. Então ele vai ficar mais ou menos coberto aí de 30 centímetros de água, tá ok? Então se você pretende um detector que faz essa função aí na beira de praia, para entrar ali naquela região onde as pessoas banham, geralmente ali perde algumas correntinhas de ouro ou até mesmo algumas alianças, você pode usar o MX Sport. Agora, se você pretende mergulhar, fazer aí mergulhos mais profundos, acima de 3 metros ou mais, né, recomendamos que você compre outros detectores da White próprio para mergulho, que você pode olhar aqui, que seria aí o detector Beach Hunter, né, da White, ou o Surf Master da White. São esses detectores que eu indico para você para a área de mergulho. Ele tem uma excelente frequência, né? A sua frequência de 13.8 é ideal para um detector na categoria de ondas médias. O que quer dizer isso? Você pode alcançar aí tanto a área de hobby
como a área de tesouro, né? E também atender um pouco a área de pepitas, né? Por causa dessa frequência de 14 kHz. Então é um detector multiuso por causa dessa frequência aí que não é baixa demais e nem muito alta. O MX Sport, ele tem 6 programações importantes, né, para você utilizar. E todas as programações do MX Sport são ajustáveis. Então você tem aí a coin. O que é coin? É procurar objetos como moedas ou arredondados parecido com moedas, tá? Também tem a função Jewelry. O que é a função Jewelry? É procurar aí objetos metálicos com a condutividade aí próximo do ouro ou dourado, tá? Também inclui as correntinhas de ouro, tá certo? Pepitas também pode ser procurado aí, né? Mas numa área mais neutra, né? Porque eu aconselho para você na área de pepita trabalhar em wall metal. Também tem a função bit, que é muito importante para praias de água salgada, tá? Que você vai usar essa função bit justamente para praias de água doce. Na água salgada, perdão, porque na água doce, né, todos os comandos vão funcionar perfeitamente com o MX Sport. Só na água salgada que precisa usar a função bit e às vezes ainda fazer alguns controles como sensibilidade, né, que você pode abaixar um pouco ou até mesmo reajustar o balanço de solo. Tem a função relíquia, que é muito importante para o prospector que gosta de utilizar aí para procurar vários tipos de objetos. Não precisa só ser ouro ou prata, mas vários tipos, que é uma relíquia, é algo especial. Então, nessa categoria relíquias, você vai encontrar alguns objetos de ferro, né? Porque não vai ser discriminado, porque tem relíquias muito importantes e caras, como alguns objetos metálicos de ferro, que são considerados relíquias. Ainda tem uma função que é muito importante para garimpo. Se você vai trabalhar no garimpo, você pode usar essa função de prospecção, tá? É ótimo para ir para a área de garimpo também. Tem uma outra função muito interessante, quando você trabalha no lugar que tem bastante lixo, que às vezes você liga o detector e o detector apita demais e você pensa que o detector está com defeito, mas não está, porque ele está detectando vários objetos metálicos e ele precisa aí de fazer uma distinção melhor entre esses objetos metálicos. Então esta função High Trash, né, vai te ajudar aí a trabalhar em cima desse lixo aí. Algumas praias muito contaminadas de metais, né, como tampinhas de garrafa ali, tudo misturado. Então é importante aí você usar essa função High Trash. Ainda tem uma função que eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar muito nessa função, é o Wall Metal. O que é a função Wall Metal? É detectar todos os metais, tá? Porque nessa função o detector tem condição de pegar mais fundo, porque ele libera toda a máquina, né, e aumenta a sua máxima profundidade. Porque quando você começa a exigir muito da máquina, ele acaba perdendo um pouco de profundidade, né? Principalmente quando você requer muita discriminação, você pode perder um pouco na profundidade e às vezes até um pouco na estabilidade também. E essa função Wall Metal trabalha muito nisso. Você libera a máquina, pega mais fundo, mas detecta todos os metais. Mas ele tem uma coisa importante, porque ele pode detectar todos os metais, mas você pode prestar atenção nos sons, porque alguns objetos têm um som. Então, se você treinar o seu ouvido para certos objetos, você às vezes não precisa nem cavar, porque você vai saber que aquele som não é agradável. Para encerrar ainda, a gente tem uma função que é muito importante, que é a função Pinpoint. O que é essa função Pinpoint? É justamente para ajudar você, quando você encontra o objeto, para localizar o alvo certinho, para não cavar um pouco errado, você aperta o botão Pinpoint, né? Ele passa a ser um detector de não movimento, assim você consegue localizar certinho o ponto exato onde está o objeto metálico para você cavar corretamente. É para isso que serve a função Pinpoint. Se você tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários aí.
tá? Que logo nós vamos te responder.